Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco polêmico, né? Mas eu dei o nome dessa mensagem de vida secular, porque nós chamamos de secular na igreja aquilo que nós consideramos mundano. Chamamos de secular na igreja aquilo que consideramos impuro, que seja. Mas, então eu disse vida secular porque é impossível você estar nesse mundo e se separar totalmente dele e ainda assim viver o evangelho. Porque o evangelho só faz sentido quando ele está acontecendo na tua vida secular. Então em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu acho legal? É que eu fui ver o original e Jesus ele não diz ide, ele diz indo. E isso muda tudo. Não é vai para alguma missão específica e prega o evangelho. Não é vai para um altar e prega o evangelho. Não é vai num dia especial e evangelize pregando o evangelho. É indo. Porque aí por onde você for, ele disse, leve o evangelho. Você entende a diferença? Indo, pregue o evangelho. A maior arma contra o reino de Deus é fazer com que a igreja vire um clube. Porque aí nós não pregamos o evangelho indo, mas somente quando vamos. E aí é como se a gente tivesse uma certa satisfação, já que eu já preguei na igreja, então eu não preciso pregar no meu trabalho. Já que eu já louvei na igreja, então eu não preciso mais louvar na minha casa. Já que eu ouvi a palavra no culto, então eu não preciso mais me expor a Cristo quando eu saio da igreja. E aí a gente tira a essência, porque isso vira apenas um clube onde a gente se reúne e estamos presos. Mas Deus quer desfazer a panelinha espiritual, para que nós possamos alcançar além dessas quatro paredes e indo, possamos pregar o evangelho a toda criatura. Diga glória a Deus por isso. Em Mateus 5,13, Jesus disse assim: vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E aí veio uma pergunta na minha cabeça, meu Deus, até falei pra Jéssica, me dá um pacote de sal, porque eu preciso ver uma coisa. E ela arrumou um pacote de sal e eu fui ver, eu queria ver a validade. E lá no pacote de sal que estava na nossa casa, estava para 21 de maio, alguma coisa de maio de 2021. Mas aí eu fui pesquisar porque eu não fiquei satisfeito. Eu falei, eu nunca vi sal estragado. Você já viu sal estragado? Eu nunca vi sal estragado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que entender o que acontece aqui. E aí eu fui pesquisar e eu pesquisei no Google, fui ver fontes e mais fontes, e eu descobri que na verdade sal não estraga. Eles são obrigados a colocar uma data de vencimento. E aquela data que eles colocam é o melhor período do sal, mas ele não vai estragar. Até aquele período ele tem a sua melhor qualidade, mas depois daquele ele não vai estragar, porque sal é mineral, não estraga. Mesmo depois de anos e décadas, o sal não estraga. E aí eu vejo Jesus falando assim, mas o sal pode ser inútil, ele pode não salgar. E eu falei, meu Deus, como? Eu coloquei a mão na cabeça e na hora Deus falou dentro do meu coração assim, você quer ver o sal ser inútil? É só não abrir o pacote. E ele disse, vocês são o sal da terra, e a única maneira de vocês se tornarem insípidos é não saindo do pacote, é estando presos e ajuntados todo mundo num só lugar, e onde só tem sal, ninguém aguenta comer, é sal demais. Cara, a gente precisa deixar de ser um clube urgentemente. Eu fiquei feliz porque um amigo meu que não vai na igreja, ele é contra a ideia de religião, enfim, ele tem lá o seu tipo de fé, e ele mandou uma mensagem para mim, porque ele viu no status eu falando que ia falar sobre isso. Ele falou, por favor me manda essa mensagem, mas ele não é crente, ele não é evangélico. Crente eu falo no sentido de evangélico, ele crê em alguma coisa, mas ele não é evangélico. Como é que ele perde a um pastor evangélico uma mensagem? Só uma coisa que pode estar acontecendo, é o sal fazendo sentido fora do seu pacote. E aí a gente deixa aquela conversa que a gente teve há um tempo atrás lá em Guanás, num grupo com a igreja, a gente deixa de apenas fazer manutenção de crentes, para ir além disso aqui. Quem me entende, diga glória a Deus. Cara, você precisa entender isso e pegar isso. Aí eu li em Mateus 13:33, o reino dos céus é como o fermento, e o fermento só começa a ter efeito quando ele se mistura com a massa. Eu estou falando isso para gerar em você um começo de alguma coisa. Existem pessoas ouvindo essa mensagem agora e você precisa entender uma coisa, cara. É para você parar de ter medo de estar em lugares que foi proibido pela religião. É para você parar de ter medo.
Porque nós nos tornamos criaturas fracotes, onde nós só acreditamos que Jesus pode impactar as pessoas se elas estiverem no nosso meio, mas elas não podem ser impactadas se nós estivermos com elas. E Jesus era o contrário disso. Ele ia, e indo, pregava o evangelho a toda criatura. É para você parar de ter medo. Vida secular. Quem sabe a gente entendeu santidade errado, né? Em João 17,15, Jesus disse assim: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus estava orando por você, e ele orou a seguinte oração: não os tires do mundo, Pai, porque eu sei que a importância deles é no mundo. Não os isole do mundo. E aí então a gente, com a religião, o diabo conseguiu fazer a gente começar a caminhar na direção contrária daquilo que Jesus orou, fazendo com que a gente fale: a gente tem que se afastar de todo mundo que não é crente, a gente tem que se afastar de tudo que está no mundo, tem que se afastar de todos eles. E aí a gente começa a odiar o mesmo mundo que Deus amou. Escuta com toda a sua atenção e com todo o seu coração. A música gospel nos faz adorar e a secular nos faz pecar. Ou seja, a música escolhe se você é adorador ou não. Você virou um adorador circunstancial e não de espírito. Adorador de trilha sonora e não em verdade. Assim, uma letra pode ser um absurdo, mas as suas palavras que magoam, julgam, machucam, você não chama de secular. A nossa santidade e consagração é um ato de amor ao Deus que criamos. Mas o mesmo ato nos afasta do mundo que o Deus real amou de tal maneira que deixou o céu para socorrer. O nosso evangelismo é tão medíocre que funciona com panfletos, faixas e camisetas, mas não funcionam num churrasco onde toca funk com a família. Servimos a Deus nos nossos templos, mas não o servimos como Ele mesmo pediu, e assim o deixamos nu, doente, preso, com sede e com fome. Em nós a palavra virou pregação, mas em Jesus a palavra era o próprio ser dele. A gente precisa despertar para isso. Eu vou ler para você João capítulo 1, versículo 14, porque nem todos os versículos eu tenho na cabeça, sabe como é que é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você entende que isso quer dizer que Jesus era a própria palavra em pessoa? Ele era a própria palavra de Deus em pessoa. Você consegue entender isso? E a própria palavra de Deus em pessoa habitou entre nós. E o chamado de Deus para mim e para você é que nós também sejamos a palavra de Deus em pessoa. E assim o evangelho deixa de ser uma pregação e se torna uma forma de vida, entende? Cara, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Escuta o que eu estou te falando. Uma vez eu estava ministrando numa terça-feira lá na casa da minha mãe, reunidos. A gente fazia uns estudos ali. E eu lembro que eu falei o seguinte, na verdade depois de uma pregação longa, porque eu prego sempre rapidinho, mas aquela foi longa. E aí eu lembro que eles comentaram dizendo assim: se eu tivesse tanto conhecimento assim, nossa, como eu ia pregar? E aí eu lembro que eu falei, mas espera aí, a questão não é ter conhecimento, a questão não é saber um monte de coisa, a questão não é ter estudado um monte de coisa, porque Jesus teve uma vida inteira de pregação e não foi ouvido na sua pregação. Você entende isso? Que Jesus pregou e não foi ouvido, e se ele tivesse sido ouvido, Paulo diz, não teriam crucificado ele, se tivessem entendido a sua mensagem. Mas ele pregou e ninguém entendeu, e tem alguém melhor, com conhecimento melhor do que Cristo? Ele pregou e ninguém entendeu, mas um ato de amor fez com que os homens se ajoelhassem e falaram, nossa, era o Filho de Deus. E aí então você entende que na verdade a real pregação não são palavras, mas é uma vida. O verbo se fez carne, e hoje eu digo para você, seja o verbo de Deus, seja a palavra de Deus encarnada, e aí você não precisará pregar para que as pessoas alcancem Deus e o Evangelho. Segundo os Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 6, diz assim, porventura, escuta, começamos nós outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação, ou de recomendação de vocês? Paulo está dizendo assim,
Vocês estão com a necessidade que nós recomendemos a nós mesmos, porque vocês mesmos não são o Evangelho. Você precisa de que eu escreva cartas para que seja uma recomendação do Evangelho. Olha como isso é pesado. Paulo escreve dizendo assim: vocês precisam de uma carta que recomende o Evangelho. Eu tenho que recomendar a mim no lugar de vocês. Versículo 2 ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida pelos homens. Vocês são o verbo escrito. A gente começou a estragar tudo. Quando a gente começou a formar pessoas para aprenderem a entender a Bíblia, e só isso, ao invés de serem. Estragamos quando começamos a formar pessoas para saber falar da Bíblia, porque então a gente precisa de cartas de recomendações. Você entende que quando Paulo fala carta de recomendação, ele estava falando de 1 Coríntios, e você entende que se ele estava falando de 1 e 2 Coríntios, ele estava falando da própria Bíblia. Desperta, você precisa entender o que eu estou falando. Paulo estava falando da própria palavra, da própria Bíblia. Ele falou: vocês precisam dessa carta de recomendação para que as pessoas conheçam Cristo. Então está errado. Vocês são a nossa carta escrita. Versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga glória a Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança com Deus. Ele diz tal confiança porque imagina você ser o próprio verbo de Deus. Como eu posso ter tal confiança? Não parece uma missão muito grande? Não parece uma missão muito árdua, muito pesada e de alguma maneira até difícil de encarar diante da graça? Porque como é que eu vou ser todo esse exemplo? Não é? Então Paulo diz no versículo 5: não que sejamos capazes pelos nossos próprios méritos de fazer alguma coisa de nós mesmos, mas essa capacidade vem do próprio Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Você entende que então, se tudo isso está tão misturado, a palavra de Deus comigo e eu com a palavra de Deus, eu começo a perder a linha de divisão entre a vida espiritual e a vida secular? Eu queria chegar aqui. Se eu estou tão misturado com Deus, ao ponto dele falar: você é a minha própria palavra encarnada, viva. Como é que eu vou fazer uma linha divisória que divide a minha vida secular da minha vida espiritual com Deus? A palavra será a palavra onde ela estiver, e o Evangelho será o Evangelho onde estiver. Escuta, que a igreja pare de ser um lugar para que seja um chamado, que altar pare de ser uma construção e se torne um coração, que louvor pare de ser um momento de 30 minutos e vire uma forma de viver, que o louvor saia debaixo da tutela de um ministro e se apresente com uma gratidão constante que independe de instrumentos, microfones e um condutor humano, e que culto pare de ser uma reunião marcada e se transforme para sempre em uma entrega racional de consciência. Aí fará sentido. Mas enquanto nós tivermos essas divisões, meu querido, outro dia eu sentei com uma pessoa ali, ela falou para mim assim: eu não subo no altar. Eu falei: por quê? Porque nem sempre a gente está em santidade, como é que eu vou subir no altar? E eu perguntei assim, eu falei assim: você acredita que você vai para o céu? Não acredito, porque Jesus, né, que é o Salvador. Eu falei: então quer dizer que o altar é mais difícil de entrar do que no céu? É porque fazemos divisões, cara. Altar precisa deixar de ser uma construção de madeira para se tornar num coração. A igreja precisa parar de ser um lugar. Vamos para a igreja. Não. Precisa parar de ser um lugar para se tornar um chamado. Você sabe que a palavra igreja, sabe qual é o significado da palavra igreja? Você já pesquisou o significado da palavra igreja? A maioria sabe que a palavra igreja vem da palavra eclésia. Mas sabe qual é o significado de eclésia? Chamados para fora. Chamados para fora. Que igreja deixe de ser um lugar e se transforme num chamado. Deus, ele flui do interior, você entende? Ele é o contaminador, ele não é contaminado. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, e todas as coisas são impuras para os impuros, porque a sua mente já está contaminada. Você ouviu isso? Você acredita que isso está na Bíblia? Que todas as coisas são puras para quem é puro?
mas tudo é impuro para quem está com a mente contaminada, percebe? Então a gente transforma coisas em pecado, a gente transforma coisas em secular, por causa da contaminação da nossa mente. E aí as tatuagens, né, dos nossos jovens nos preocupam mais do que o orgulho tatuado no nosso coração, né? Aí, eu vou falar, aí nós queremos tratar da moda dos piercings, mas não queremos tratar dos furos da nossa própria alma. Aí, um palavrão dói no nosso ouvido, mas adoramos ouvir uma fofoca. E assim, coamos os mosquitos e engolimos os camelos. Os discípulos estavam comendo à mesa e Jesus deixou uma lição linda. Eles estavam comendo à mesa e eles não lavaram a mão antes de comer. Aí o pessoal foi até Jesus e falou: os seus discípulos não têm educação. E por quê? Eles falaram assim: eles vão se contaminar. E Jesus falou: por que vão se contaminar? Porque eles não lavam a mão antes de comer. Isso vai contaminar eles. E aí Jesus falou assim: o que entra pela boca não é o que contamina o homem, é o que sai de dentro dele. A gente tem que parar com a ideia dos estereótipos. Você entende? O problema é o estereótipo. Cara, quando alguém consegue falar: mas a igreja é preta, misericórdia, ela está preocupada com o estereótipo. Mas o que escurece o homem não é a cor da parede, cara, é a mágoa do coração, é a inveja. O que escurece o homem não são as cores que a gente usou para pintar esse templo, que é só parede. O que escurece o homem é muito mais profundo do que isso, sai de dentro. Não é porque o rapaz usa um brinco, cara. Não é porque usa um piercing, não é porque fez uma tatuagem, sei lá mais o que. É importante deixar isso claro, que Jesus não está preocupado com esses estereótipos. A tatuagem era tão importante para Jesus, mas tão importante que o Novo Testamento não faz uma menção sobre o assunto. A gente precisa entender isso. Eu estou falando isso porque tem pessoas que se sentem diminuídas, se sentem julgadas, se sentem inferiores, e parece que perderam tempo na vida, porque Deus não pode abençoar tanto, porque o seu ministério vai ser menor, porque por causa disso, por causa daquilo, por causa de estereótipos. Eu vou ler aqui para vocês Colossenses, capítulo 2, os versículos 20 a 23. Todas as regras religiosas e doutrinas que foram colocadas não foi por maldade, em geral. Não foi por maldade, em geral. As pessoas acreditavam com um coração sincero que era assim mesmo que tinha que ser, entende? E a ideia era fazer com que a igreja fosse santificada mesmo. Coração sincero, mas se transformou numa doutrina. Mas a ideia era boa, a ideia era curar as pessoas, mas não funcionou e nunca vai funcionar. Deixa eu ler aqui um escrito de Paulo. Se, pois, vocês estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos desse mundo, por que vocês ainda carregam regras como se vivessem no mundo? Tais como, escuta, não toques, não proves, não manuseies, as quais todas elas perecem, porque são humanas. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, que parece humildade, disciplina, mas não tem valor algum, e não podem curar a carne. Paulo está dizendo: cara, essas regras, não toque, não faça, não manuseie, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Você precisa entender a cabeça de Jesus e do Novo Testamento, porque nós hoje temos a mente de Cristo. Ele não está preocupado com isso. Você precisa ter uma boa consciência, e essa consciência vem da graça de Deus em você, do Evangelho. Não é o pastor que tem que dizer para você onde você vai e você não vai. Você vê que a gente criou uma escolinha nos cultos. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E as pessoas se acostumaram de tal maneira que elas vêm até a gente perguntar: eu posso isso, eu não posso aquilo, eu posso aquilo, eu não posso isso, posso, o que eu não posso, o que eu posso. Você vê como está uma confusão na nossa cabeça tão grande que a gente nem sabe mais o que podemos, o que não podemos. Não toques, não manuseie, não faça. Paulo diz que são regras do mundo e não da igreja. Eu quero fechar com 1 Coríntios 6:12, que conclui muito bem o que eu estou dizendo aqui, onde o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas. Tem uma tradução que diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você vê que Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque ele sabia o que convinha a ele e o que não convinha a ele. Mas os líderes religiosos querem saber o que convém a ele e o que convém a você. Não é assim? E aí a gente nunca cresce, a gente permanece na infância espiritual. Você precisa saber que todas as coisas são lícitas e permitidas, mas nem todas te convêm. Vai me fazer crescer,
vai me edificar, vai me levar para o meu propósito, me convém e para de ter medo. Amém! E cada irmão tem um propósito diferente, entende? Paulo fala assim, um come vegetal e outro come carne. Aquele que come vegetal não pode julgar o que come carne. E aquele que come carne não pode julgar o que come vegetal apenas. Porque cada irmão tem um propósito diferente. Isso estava claro na igreja primitiva, ficou escuro para a gente. Mas ele entendia que cada um tinha um propósito, então cada um convinha alguma coisa, ou não. Então eu quero que você amadureça numa coisa. Você precisa saber o que te convém. Sabendo que Deus deixou esse mundo. Deus criou esse mundo. Deus criou a terra. Deus criou essas coisas para que o homem dominasse sobre ela. E outro ponto que Paulo diz, tudo me convém, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Se aquilo que eu acredito que me convém me domina, então eu não quero mais. Porque quem domina sou eu. Você entende? Quem manda sou eu. Diga glória a Deus. Você está criando uma abertura na sua cabeça. Pastor, é uma pregação tão chata de ouvir, eu sei, mas ela está abrindo a sua cabeça. Ela está gerando consciência em você. Ela está gerando crescimento e maturidade em você. Eu estou aqui para isso. Para te gerar maturidade, para que você encontre o caminho. Porque caminho é diferente de estrada. A Bíblia Sagrada diz que o levita e o sacerdote passaram pela mesma estrada. E o samaritano também passou pela mesma estrada, mas cada um passou por um caminho diferente. Na mesma estrada, um foi de passos largos, mas o caminho do samaritano na mesma estrada era diferente. Estamos todo mundo na mesma estrada, mas cada um está escolhendo um caminho. E que o seu caminho seja um caminho que, mesmo que seja uma estrada chamada secular, você indo, pregue o evangelho a toda criatura. A verdadeira santidade, ela não se abala com o secular. E quando eu falo verdadeira santidade, é porque a Bíblia Sagrada diz que Cristo nos deu, nele, a santidade. Não é porque nós estamos conquistando ela, é porque Ele nos deu. Sem santidade ninguém verá Deus, entende? Então Ele nos deu, mesmo quando erramos, é substituídos nele. A verdadeira santidade nunca se abala com o secular. Agora escuta, Jesus, pela lei da santidade, jamais ia se aproximar de uma prostituta, pela lei da santidade, porque a prostituta era muito secular, mas Ele tinha cura para ela. Pela lei também, Jesus não poderia se aproximar do leproso. Ele era secular demais. Mas Jesus se aproximou dele. O tocou e o curou. Pela lei, Jesus não poderia ter curado aquela mulher no sábado. Mas ele, indo contra todos esses preceitos, curou. Pela lei, Jesus não poderia abençoar aquela mulher adúltera no poço, porque o adultério era digno de morte e não de bênção. Mas ele, indo contra tudo, o fez. Pela lei, Jesus não poderia tocar em um morto, entende? Não é permitido, não pode, não faça, não toque. E Jesus falou, eu vou tocar. E ele tocou, e quando ele tocou, porque o propósito dele convinha, o morto ressuscitou. E pela lei da santidade, Jesus não poderia ter ido para a cruz, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele, indo contra todos os preceitos chamados seculares, se lançou naquela cruz. E a santidade dele não foi abalada, mesmo com todos os pecados do mundo sobre ele. A prova disso é que ao terceiro dia, ele ressuscitou com vida. Nada pode deter aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ele não era contaminado pela lepra, a cura dele é que era contagiosa. Então, coloca isso no seu coração, cara. Coloca isso no seu coração. Eu vou encerrando por aqui, mas eu quero que você coloque isso no seu coração de verdade. Se a gente é sal, primeiro ponto, a gente não estraga. Jogue o sal em qualquer lugar do mundo e ele continuará salgando. Entendeu? Jogue o sal em qualquer lugar e deixe ele por quanto tempo quiser e ele não estragará. Tire todo o medo do seu coração. Ai, mas você vai se desviar. Você vai... Ai, meu Deus... Como eu posso me desviar de um amor tão grande? Não dá mais. Não dá mais, é um caminho sem volta. O que Jesus fez por mim é um caminho sem volta. E agora eu só posso crescer em graça. Mesmo que eu esteja num lugar que você não concorde. E é por isso que eu, mesmo tendo um chamado de pastor, também sou chamado para tocar no mundo. E eu toco. E uma dessas vezes, num dos bares onde eu toquei, ainda toquei uma música evangélica no fim. Mas se eu não tocasse a música evangélica no fim, a graça alcançaria do mesmo jeito, porque eu estava dizendo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então para de fazer divisão entre uma coisa e outra, porque o que importa não é isso, entende? Mas é que eu seja o próprio verbo, onde quer que eu esteja. Vamos aplaudir a Jesus.